Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho aqui para vocês um exemplo mais prático do uso de Arduinos para sistemas embarcados. Vou mostrar para vocês hoje como medir temperatura utilizando o LM35 e escrever o valor da temperatura em um display LCD do tipo alfanumérico. Então, nós temos aqui na tela já a minha aplicação montada. Podemos visualizar aqui o meu display, de 2 linhas por 16 colunas, medindo a temperatura aqui da minha sala. Está sendo comparada aqui com um medidor de temperatura da Minipa. Logo aqui embaixo eu estou com o meu Arduino montado aqui, conectado ao display LCD por meio da Protoboard. E aqui, pessoal, eu tenho o meu, onde estou mostrando para vocês aqui com o mouse, eu tenho o sensor de temperatura, o LM35. Bom, esse circuito, pessoal, é bastante simples e também bastante comum aí na internet, tá? Tenho aqui o meu código, depois vou estar disponibilizando o código para vocês, bem como o circuito também. E aqui está um código bastante simples, porém ele é um exemplo bastante prático também, porque você pode estar utilizando isso para medição de temperatura na sua residência, em alguma máquina. E também, se você for melhorar esse projeto, você pode fazer um sistema com realimentação, onde eu meço a temperatura e controlo através de uma saída do Arduino algum dispositivo que venha aumentar a temperatura ou mesmo reduzir a temperatura. Então está aqui o nosso código. Podemos observar que logo no início nós temos aqui uma inclusão, uma diretiva da linguagem C++ ou da linguagem C, que inclui a biblioteca de funções para display de cristal líquido. Então estou incluindo essa biblioteca. Nessa segunda linha eu estou configurando a pinagem do meu Arduino no meu display de cristal líquido, tá? Esses dois primeiros números referem-se aos sinais de enable e aos sinais de instrução RS do display. Os demais números aqui, eles referem-se aos barramentos de dados do display de cristal líquido. Observando vocês aí, vocês podem concluir que o display está sendo utilizado no modo de 4 bits. Todo display LCD, como esse tipo que estou mostrando, podem trabalhar de duas formas, com barramento de 8 bits e com barramento de 4 bits. As bibliotecas do Arduino, que eu estou incluindo aqui no meu código, eles suportam o barramento em 4 bits. Aqui, pessoal, eu estou declarando uma entrada para o meu Arduino. Estou dizendo que a entrada a 0, que a entrada analógica a 0 do meu Arduino é o LM35. Declaro duas variáveis, temperatura do tipo float, porque a minha temperatura, como podemos observar aqui, ela é um número real. Tenho que declarar a temperatura como o tipo flutuante. E aqui eu tenho uma outra variável que eu estou utilizando para receber o resultado da conversão analógico para digital. Então,
o microcontrolador que está sendo utilizado no Arduino, que é o Atmega 328, possui internamente um conversor analógico digital de 10 bits. Isso nos dá um valor, uma faixa que vai 0 até 1023, ou seja, quando eu aplicar uma tensão de 0 volts na entrada analógica do meu conversor AD, a saída terá um número binário igual a 0. Quando eu injetar um sinal de 5 volts na entrada analógica do meu conversor AD, eu terei na saída um número inteiro 1023. Então, totalizando 1024 partes do meu conversor AD. Aqui, nessa outra parte do meu código, eu criei aqui um array, uma matriz, onde constrói o símbolo do grau centígrados. Então, aquela bolinha que antecede a letra C, ela foi então construída através dessa matriz de dados. Nós sabemos que todo o código para Arduino começa com a função setup e depois ele fica eternamente rodando na minha função loop. Na minha função setup, eu inicializo o display em 16 colunas por 2 linhas. Eu seto a posição do meu cursor, coluna número 3 e linha 0. Tá? Lembrando vocês que essas funções para display, elas consideram a primeira linha e a primeira coluna como sendo 0, 0. Nessa terceira linha aqui de código, eu estou imprimindo no meu display LCD o texto, a informação de temperatura de medição, temp med, como podemos observar aqui lá no meu LCD, temp med. Tá? Então isso foi colocado, isso foi escrito no meu display a partir da coluna 3, linha 0. Aí eu crio aqui nessa função, eu utilizo dessa matriz para criar a minha bolinha que antecede a letra C do grau centígrados, e eu escrevo ela numa posição na coluna 10, linha 1. Tá? Então, seria essa linha onde estou mostrando, que seria a segunda linha, ou linha, que começa sempre no 0. Então, 0 e 1. E na coluna número 10. Então, eu escrevo esse símbolo e depois eu completo com a unidade mostrada aí pelo símbolo da letra C. Tá? Isso aqui é feito uma vez só quando você inicializa o teu Arduino. Depois, aqui na rotina eternamente verdadeira, que é o meu loop, eu faço o seguinte: eu faço uma série de aquisições analógicas. Podemos observar aqui que através dessa estrutura de repetição, eu faço 16 aquisições analógicas na entrada a 0, que é a entrada onde está conectado o meu LM35. Podemos observar que eu estou utilizando a função analog read, ou leitura de sinais analógicos. E como argumento dessa função, eu estou colocando aqui a minha entrada a 0, que foi colocada, foi declarada inicialmente aqui no meu código. Observando aqui com detalhe, nós podemos concluir que com esse símbolo de adição seguido do igual, nós estamos acumulando, nós estamos somando sucessivas medidas e guardando, salvando nessa variável inteira,
que eu declarei aqui em cima. Pessoal, veja bem, o LM35, ou no meu caso aqui, eu estou utilizando um sensor de temperatura que ele é semelhante ao LM35. Ele é, pessoal, o MCP 9700. Deixa eu aqui baixar para vocês o datasheet dele. Ele é muito parecido com o LM35, com a diferença que ele tem um custo muito mais baixo, né? O LM35 ele é muito caro. Então, essa é uma versão da Microchip, do mesmo fabricante dos microcontroladores PIC, tá? E ele tem a mesma pinagem, então ele é pino compatível. E também a função de transferência dele é igual ao LM35, que é 10 mV por grau centígrado. Nós podemos observar aqui, ó, né, que é também chamado de coeficiente de temperatura. 10 mV por grau centígrado. Isso significa que a cada grau centígrado que aumenta no meu ambiente, esse sensor ele irá fornecer 10 mV a mais na saída. Só que pensa bem, pessoal, ele tem um offset. Tá? Nós podemos observar que quando a temperatura ela está 0 graus, ele fornece uma tensão nominal de 500 mV ou meio volt. Pessoal, esse offset eu tenho que retirar aqui no meu código. Então, por isso que eu estou aqui, ó, fazendo uma subtração, né, do valor que foi lido lá no meu conversor AD por uma constante. Essa constante, pessoal, 105, ela foi calculada considerando meio volt dividido por 1 LSB. Tá? Nós podemos observar que para eu poder calcular 1 LSB, que seria a mínima tensão na entrada do conversor AD, para que eu possa modificar em 1 bit a saída. Então, como é que eu chego nesse valor? Eu pego a tensão de referência, que é de 5 volts, e divido por 1024. Então, eu vou ter o valor de 1 LSB, que nesse caso, pessoal, vai dar em torno aí de 1024, né? Vai dar em torno de 4.9 milivolts. 4.9 milivolts. Se eu pegar meio volt e dividir por isto, vai dar em torno de 105, 103, né, o valor. Então, por isso que eu peguei e joguei esse valor aqui. Pessoal, esse valor pode estar oscilando um pouquinho, porque essa tensão aqui de offset do MCP 9700, ela é nominal de meio volt, mas ela pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, você vai ter aí um valor que vai ter que ajustar isso aqui via software, para você configurar aí a tua temperatura. Ok? Então, aqui o que a gente pode fazer? O que a gente pode concluir aqui? Que eu estou fazendo sucessivas medidas da tensão de saída do meu sensor de temperatura, subtraindo aí um valor que corresponde ao offset, e depois, quando eu terminar de fazer 16 medidas, eu vou então calcular a média. Tá? Vou calcular a média. Isso vai me dar um resultado mais exato, pessoal. Bom, esse valor de ADC-Res, ele é uma variável inteira. Não é isso que eu quero mostrar lá no meu display. Então, eu tenho que converter isso para o equivalente em graus centígrados. Então, está aqui, ó. Aqui está a conta que converte o valor em inteiro em graus centígrados. Repare, pessoal, que o valor da variável encontra-se aqui. Esse valor ele tem que ser multiplicado por 5, uma vez que
o meu fundo de escala ele é de 100 graus, por isso que eu estou dividindo ele por 0,01, ok? Veja bem, então, estou tendo meu fundo de escala e se eu jogar 100 graus no meu LM35, eu vou ter, então, 1 volt, porque é simples, é só a gente pegar aqui o sensor, né? Ó, posso pegar aqui o meu sensor de temperatura, vou até mostrar para vocês aqui, ó, para que vocês possam entender de uma forma mais clara. Então, ó, a tensão do LM35 vai ser igual aos 10 milivolts, né, a tensão máxima, vezes 100 graus. Isso vai me dar 1 volt. Então, se eu jogar 100 graus centígrados no meu sensor LM35, eu vou ter na saída 1 volt. Só que a tensão de referência do conversor AD é de 5 volts. Por isso que eu tenho que pegar a tensão de entrada, né, do meu conversor, vai ter que ser a tensão do meu LM35 vezes 5. Então, se eu tenho que a tensão de entrada, né, tensão de saída do LM for 1 volt para 100 graus, então vezes 5 vai me dar 5 volts. Tá? Que isso equivale, podemos dizer que isso aqui vai ser o equivalente a 1023. Tá? Por isso que na conta aqui eu estou multiplicando por 5 e dividindo por 1023. É o máximo que o conversor AD pode estar fornecendo aí, quando eu aplicar 5 volts. Bom, só que essa variável é uma variável inteira. O 1023 também é uma variável inteira. Então, se eu fizer essa conta, o cálculo que a linguagem C irá executar aqui será um cálculo inteiro. Ele irá pegar a parte inteira dessa fração. Então, esse cálculo não daria certo. Ou ele seria 0 ou ele seria 1. Né? Quando que ele seria 1? Quando esse produto aqui, ó, quando esse produto fosse igual a 1023. 1023 dividido por 1023 vai dar 1. Se eu tiver um número menor do que 1023, então essa divisão irá se resultar em 0. Para que esse erro não aconteça, eu faço um cast. O que seria esse cast? Eu vou promover este produto temporariamente para um tipo float. Aí, como resultado, eu vou ter essa divisão toda como sendo um float. Isso multiplicado ou dividido, né, no meu caso aqui, pelo fundo de escala de 100 graus. Então, aí eu vou ter, então, aqui na minha variável temperatura, que é uma variável float, eu terei, então, o equivalente em graus centígrados. Bom, uma vez feito esse cálculo, eu seto o meu cursor, coluna 4, linha 1, escrevo no meu display LCD. Isso aqui, pessoal, irá se repetir a cada 250 milissegundos, que é um valor aí muito bom quando você quer mostrar valores em display, seja display LCD ou display de 7 segmentos. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o funcionamento. Podemos verificar, então, aqui, ó, o Arduino, o sensor de temperatura aqui do meu display, que está em torno de 24, está oscilando isso por causa do ruído aqui, pessoal, da placa, porque aqui o certo era ter um plano de terra, né? Uma malha aqui
para poder ajudar. Então isso sempre tem um pouco de ruído devido à montagem aqui na protoboard. E aqui, ó, pessoal, a gente pode ver que o valor ele está aí bem próximo do equipamento da Minipa aqui, ó. Ok? Então, pessoal, esse é o outro exemplo aqui do nosso curso de Arduino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eles tenham ajudado vocês aí com alguma dúvida. E vamos seguindo ao nosso curso, pessoal. Um abraço a todos e fui!